A apropriação cultural é a adoção de alguns elementos específicos de uma cultura por um grupo cultural diferente, mas pode implicar uma visão negativa em relação à aculturação de uma cultura minoritária por uma cultura dominante. Há dois modos de entender esse conceito. Um é, eu me aproprio, isto é, torno meu, torno próprio aquilo que era de outro e que chegou para mim. Há um outro modo de entender, que é alguém se apropriar de mim culturalmente, isto é, fazer com que eu tenha que acatar, acolher e assumir coisas que não me pertencem. E nesta hora eu preferiria chamar de alienação, em vez de apropriação. Mas há uma terceira possibilidade, que é quando pessoas acusam outros de usarem de modo indevido aquilo que a elas não pertence, como símbolos, como estrutura religiosa, como enfeites, como resultado musical, né? Esse modo de ser, talvez o mais correto seria chamar de uso inapropriado, fora da apropriação, fora do adequado. De acordo com a roteirista e produtora audiovisual Mônica Cerqueira, a indústria do entretenimento comenta a chamada apropriação cultural, mais diferente dela, que é prejudicial à representação dos povos, que não buscam ser representados somente para entreter aos outros, banalizando seus costumes e suas lutas. Vale lembrar que a sociedade como um todo é plural, e esse intercâmbio cultural, se feito respeitosamente, é necessário. Eu não sabia desse termo, para mim é novo, e eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito, porque eu não acho que exista de fato uma apropriação cultural em 2017. A gente vive num mundo totalmente globalizado em que todas as culturas elas são interligadas ali. A gente já fala desapropriação cultural. Você chega, você quer uma cultura de negros, mas sem os negros presentes. Eu achei super interessante que você falou de desapropriação cultural. Eu já tinha escutado o termo, até que esse termo carrega uma coisa mesmo de uma etnia dominante sobre uma outra. Nesse sentido, mas o debate que surgiu, acho que muitas pessoas, por falta de conhecimento, eles não assimilavam a apropriação cultural como uma coisa do dominante sobre o dominante. Um exemplo disso é a música Hakuna Matata da animação aclamada da Disney. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata? O Rei Leão, de 1994. O termo, que em Swahili significa sem problemas, foi registrado como pertencente à produtora estadunidense, sendo que não foram eles que a criaram. Em 2018, o ativista Shelton Mapala, natural do Zimbábue, registrou sua indignação ao acusar a Disney de apropriação cultural de um termo africano usado em um filme que promove ideias norte-americanas e que posteriormente teve seus direitos autorais retirados da cultura africana. Meu nome é André Junqueira Caetano. De acordo com André Junqueira Caetano, doutor em sociologia, os brancos, por terem forçado sua dominação sobre outras etnias, passaram a acreditar que estivessem no direito de se apropriar de qualquer que fosse o elemento cultural ao longo dos séculos. Outro exemplo que chamou a atenção do público, dessa vez 2021, foi a acusação de apropriação cultural ao cantor havaiano Bruno Mars, que tem raízes porto-riquenhas, filipinas e nas comunidades de judeus askenazes, judeus originários da Europa Central e da Europa Oriental. A comunidade negra apontou o uso de termos, gírias e elementos de sua cultura nas músicas do cantor, que afirmou em entrevista ao programa The Breakfast Club que cresceu escutando artistas como Michael Jackson, Prince e James Brown, e que espelha sua arte no que eles criaram em suas respectivas carreiras. Você conhece a palavra em inglês blackface? O termo blackface, rosto negro em tradução livre, se popularizou há mais de 200 anos em Nova York, como uma prática em que brancos ridicularizavam os negros ao pintarem seus rostos com tinta preta para encenar estereotipos negativos por puro entretenimento. Essa prática foi muito usada em filmes e outras produções cinematográficas, principalmente nos séculos XVIII e XIX. Um dos exemplos mais marcantes foi a personificação do ator britânico Laurence Olivier, branco de olhos azuis, que fez o uso do blackface em 1965, ao interpretar Otelo nos cinemas, personagem negro da famosa peça de teatro escrita por William Shakespeare.
O problema da indústria de entretenimento é optar por práticas como blackface, que é similar ao uso inadequado de elementos de outras culturas, como o uso de turbantes por pessoas brancas, cabelos com dreadlocks ou vestir com cocares no carnaval. É que, se usados fora de seu contexto original, tais práticas se tornam desrespeitosas e pejorativas, relevando-se como uma demonstração caricata preconceituosa. E foi quando as moças me abordaram, tá? Eram 4 meninas, as meninas eram negras, todas elas lindas, maravilhosas. Moça, dá licença, você não pode usar esse turbante. Daí eu falei, por que eu não posso? Ela, porque você é branca. Naquele momento já veio, né? A menina vai falar sobre apropriação cultural pra mim. Termos étnicos como Nagus, Angolas, Gegés e Fulas representavam identidades criadas pelo tráfico de escravos. E cada termo continha um hierarquia de tribos escravizadas de cada região. Nagô era o nome dado a todos os negros das costas dos escravos que falavam o Yorubá. Mas muita gente não sabia que as divisões e reconhecimentos de cada um era feito devido ao seu penteado, que contém sempre um mapa para ajudar nas suas longas caminhadas e traçados. Na Grécia e depois em toda a Europa, durante a Idade Média, a trança foi adotada pela maioria das mulheres. Os costumes foram sendo passados de geração em geração. As tranças em sua terra de origem tinham diversos significados sociais como posição social, status, etnia e crença. De diversas localidades da África, hoje são heranças de uma cultura que resistiu para sobreviver. Caio Fernando, irei perguntar para ele o que ele acha sobre apropriação cultural. Para mim, a apropriação cultural é você se adequar, não só a uma cultura, como diversas culturas, seus elementos específicos. Mesmo você tendo uma cultura, você pode apoiar outra cultura de acordo com esses elementos. Obrigado. Something, but that you're up to something scandalous. Taste my bitter. Divisões e Eu tô desistindo já, vou. De acordo com a roteirista e produtora audiovisual Mônica Cerqueira, a indústria... O termo blackface, rosto negro, em tradução, viu? Filipinas e nas comunidades de judeus asquezanes. Hã? Eu falei certo. Quer espirrar? Peraí. Matou o repórter. Week old unrefrigerated pie. Time wasted time.